Pode começar ou quer esperar o pessoal entrar ainda? Pode começar. Tá. Boa noite, pessoal. Meu nome é Beatriz, eu sou nutricionista aqui da Sano. Uma das nutricionistas, né? Porque aqui no grupo sou eu, a Marta e a Johanna. Vocês vão conhecer um pouquinho mais para frente, tá? Eu trabalho com a questão de comportamento alimentar, emagrecimento, tem pós-graduação em nutrição esportiva e obesidade, e hoje eu vim aqui para conversar com vocês sobre algumas coisas sobre alimentação. Eu espero que vocês participem também, tirem as dúvidas, e a gente vai conversando um pouquinho sobre, tá? Queria saber primeiro se vocês têm alguma dúvida sobre alimentação e nutrição, sobre dieta. Gostaria que vocês falassem se vocês têm alguma dúvida. Então, se vocês tiverem algum tipo de dúvida, no final vocês me perguntam e a gente vai respondendo, né? Eu vou falar aqui sobre algumas questões básicas da alimentação, independente da pessoa estar fazendo uma dieta ou não. Uma alimentação saudável, a base de uma alimentação saudável, o ideal é que tenha frutas, verduras, legumes, alimentos minimamente processados ou processados. E o mínimo possível de alimento industrializado. Eu não sei como que é a alimentação de vocês, se vocês têm costume de prestar atenção no que vocês estão comendo, mas assim, independente do objetivo de que cada um tem aqui, a base de uma alimentação tem que ser essa, tá? O mais natural possível. E aí, já pode falar agora dos desafios, Alisson? Ou vai esperar mais gente entrar? Não, vou compartilhar com você. Tá. Que aí eu vou explicando e mostrando os desafios para eles. Pode colocar na primeira pergunta. Isso. Primeiro, vocês, como provavelmente vocês já foram orientados, né, do preenchimento dos formulários para os desafios, tanto com o Nélio quanto com o Alisson, aqui funciona da mesma forma. Vocês vão preencher os desafios todos os dias, né, e seguindo, cada dia vai ser uma coisa diferente, vocês vão ver aí conforme eu for explicando, né. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês preencham, qual é a idade, o peso e a altura. Se não souber a altura e o peso, coloca um valor aproximado que vocês acham que vocês têm, tá? Deixa eu ver aqui, pode abaixar mais, isso. Pode subir mais um pouquinho. Isso. Espera aí que não tá dando para ver. Não, pode diminuir. Espera aí. Cada dia vai ter um desafio diferente para vocês. Então, assim, conforme... Abaixa mais um pouquinho, que eu acho que tá mais para baixo. Mais. Isso. Aqui. Pode ir na orientação para montar o prato saudável, isso. Tem os desafios, mas eu queria falar mais dessa questão da montagem dos pratos, que vai ser uma das formas da gente avaliar se vocês estão conseguindo seguir os desafios ou não. Porque, assim, cada dia vai ter um desafio diferente. Então, começando com o consumo de água. Se está conseguindo tomar água, qual a quantidade de água que tomou. Mas o interessante que vai ser para a gente vai ser a montagem do prato, tá? Todos os dias, eu quero que vocês tirem foto do prato de vocês, das refeições, e enviem para a gente. Ali, mais a hora que o Alisson subir, tem um lugar para vocês enviarem as fotos, tá? Que é a partir disso que a gente vai avaliar se vocês estão conseguindo ter uma evolução ou não na questão da montagem do prato. Aqui tem todas as orientações. Então, assim, vem mais para o lado. Isso. Colocar um alimento de cada grupo alimentar. O que seria isso? Um tipo de carboidrato, um tipo de proteína e um tipo de gordura.
os legumes e as verduras. O que seria o carboidrato? Ou uma batata, ou a mandioca, ou o macarrão, ou o arroz. Esse seria o grupo dos carboidratos. Grupo da proteína, carne, frango, ovo, peixe, carne suína também entra aí. A questão da gordura seria mais para temperar salada, então um azeite para temperar salada, comer verdura e legumes também na refeição. E eu quero que vocês registrem por foto para mim, tá? Aqui está falando dos carboidratos complexos, né? Mas aí a gente vai explicando de acordo que vai passando os desafios. Deixa eu ver aqui o que mais. As fontes de vitamina e mineral. Onde que a gente encontra vitamina e mineral? Nas frutas, verduras, legumes, que tem que ser a base da alimentação de vocês. Como tem que ser uma alimentação saudável? Vamos começar pelo café da manhã. No café da manhã, o ideal é que tenha uma fonte de carboidrato. Normalmente, no café da manhã, a gente come pão, ou come tapioca, ou come o cuscuz de manhã, né? Então, ou uma fonte de carboidrato pode ser uma dessas três coisas. Uma fonte de proteína, ou um queijo, ou tomar um leite, ou comer um ou comer um ovo, pode ser ovo mexido, ovo cozido, seria essa fonte de proteína. Fonte de gordura, entra aí as castanhas, entra aí o amendoim, que a gente pode também colocar no café da manhã, certo? Um lanche intermediário, que seria entre o café da manhã e o almoço, que é o lanche da manhã. Algumas pessoas fazem o lanche da manhã. Pode ser uma fruta, não tem problema, pode ser só a fruta. O almoço, a montagem do prato, igual eu expliquei para vocês. E assim sucessivamente. Então, à tarde pode ser parecido com o café da manhã, ou pode comer uma fruta também, não tem problema. O jantar igual ao almoço, e se sentir fome e quiser fazer a ceia, pode comer uma fruta também. O ideal é que seja de 1 a 3 porções de fruta no dia, tá? Deixa eu ver aqui. Limite de consumo de alimentos processados. O que seriam esses alimentos processados? Aqui no Brasil, a gente tem um guia, que chama Guia Alimentar para a População Brasileira. Nesse guia, a gente tem algumas regrinhas para seguir para ter uma alimentação saudável, que algumas coisas eu já falei para vocês. Os 3 primeiros passos desse guia falam sobre os alimentos in natura, minimamente processados e processados. O que acontece? Os alimentos in natura são tudo que a gente colhe, tira da terra. Então, fruta, verdura, legumes, tudo que é natural. Essa tem que ser a base da alimentação. Então, comer bastante salada, comer fruta nos lanches, tem que ser a base da alimentação. O que entra em alimento processado e minimamente processado? Tudo que sofreu uma alteração pequena. Então, vamos supor, o arroz entraria como alimento minimamente processado, porque ele sofreu uma pequena mudança, né, para chegar na mesa de vocês. Deixa eu pensar outro. Milho. Sabe aqueles milhos que a gente compra em latinha? Aquele milho, ele é processado. Ele foi tirado da espiga, enlatado, colocou uma soluçãozinha nele lá. Só de colocar aquela solução, que é um componente químico, ele já é considerado um alimento processado. Não consegui, não. Tem uma pergunta aqui. Eu tenho perguntas, mas no momento não estou conseguindo focar. Me desculpem, outra oportunidade de pergunta hoje. Tudo bem, qualquer coisa, Aline, você pode perguntar no final, tá bom? Tá todo mundo me ouvindo, gente? Tá tudo certinho? Porque às vezes eu tô falando aqui. Tá, Alisson, Tá certinho? certo, tá. Estou me escutando. Parei nos alimentos processados, né? Então, são todos os alimentos que sofreram uma modificação, mas não foram tão grandes assim. Então, alimento enlatado ou um queijo, por exemplo, que sofreu uma modificação, mas não foi tão grande assim. Agora, qual que é o grande problema? Um consumo muito alto de alimento ultraprocessado. O que é esse alimento ultraprocessado? Que sofreu muita modificação. Vamos pensar aí um suco de saquinho. Sabe esse saquinho de suco em pó? Um suco em pó, pensa, ele era uma fruta. Vamos pegar uma laranja. Era uma laranja. E aí essa laranja, ela sofreu várias modificações e foi tirado o mínimo possível de suco dali, feito pó,
colocado um monte de açúcar, um monte de conservante, um monte de corante e virou suco em pó. Então, praticamente, nem tem fruta ali dentro. Isso serve para vários outros alimentos industrializados que a gente consome. Deixa eu pensar em algum outro alimento ultraprocessado. Uma bolacha, por exemplo. Uma bolacha recheada. Ela é uma farinha, acrescentou um monte de componente químico, um monte de ingrediente, açúcar, um monte de coisa, e fez aquela bolacha. Tudo que sofre uma modificação muito grande é um alimento ultraprocessado. Vocês entenderam? Então, o que aqui nos desafios a gente fala? Ter um consumo alto de alimento in natura e minimamente processado e um consumo baixo de alimento ultraprocessado, tá? Com isso, a alimentação de vocês vai ser muito melhor, tá? Porque isso é o que a gente deveria fazer sempre. E nesse desafio, a gente vai tentar resgatar isso e colocar uma alimentação um pouco mais saudável na vida de vocês, certo? Deixa eu ver aqui. Aqui também tem um dos tópicos prefira preparações culinárias ao invés de alimentos ultraprocessados. O que seria essas preparações culinárias? Fazer a comida em casa. Então, assim, ao invés de você comprar algum alimento pronto, um bolo pronto, por exemplo, fazer o bolo em casa. Aí usar ingredientes um pouco melhor, que tem uma qualidade um pouco melhor, que é melhor do que comprar no supermercado. Ou comprar em algum lugar que tenha muito ingrediente nesse bolo, entendeu? Então, assim, deixa eu pensar aqui alguma outra coisa. Um hambúrguer. Ao invés de comprar o hambúrguer pronto, fazer o hambúrguer em casa. Então, usar a carne, o pão que vocês têm em casa e fazer essa preparação. Toda vez que a gente cozinha em casa, a gente prepara os alimentos, fica tudo muito mais saudável do que a gente já comprar pronto. Isso serve para todas as preparações, tá? Tudo que a gente faz em casa é muito mais saudável do que a gente ficar comprando. Tem até uma regrinha na nutrição que a gente usa assim, que a gente tem que descascar mais e desembrulhar menos. Então, assim, descascar mais significa o quê? Comer mais fruta, verdura, legumes, mais alimentos naturais. E desembrulhar, que é parar de ficar comprando pacotinho, né? Coisa pronta. Ter a base da alimentação, uma alimentação saudável, certo? Deixa eu ver aqui. Pode abaixar um pouquinho. Pode abaixar mais. Deixa eu ver aqui. A questão da água. Muitas pessoas têm dificuldade para tomar água, né? Eu sempre dou 3 dicas para a gente conseguir aumentar o consumo de água. E por que é importante tomar água? Para o funcionamento do corpo, a questão da hidratação, e tem muitas pessoas que confundem o sintoma de desidratação com o sintoma de fome, né? E aí o que acontece? A pessoa acha que está com fome, mas está com sede. Aí a pessoa vai lá e come, né? E ela comendo de uma forma exagerada, fora daquilo que está programado, vem o ganho de peso, né? E para quem não quer o ganho de peso, tomar água é muito importante, porque assim a pessoa não confunde esses sinais de fome e desidratação. Então, assim, a gente não precisa sentir a boca seca para tomar água. A gente tem que ter uma rotina. Entrou mais uma pessoa. A gente precisa ter uma rotina e tomar água durante o dia. Todo mundo precisa tomar 2 litros de água? Não. Como é que a gente sabe a quantidade de água que a gente precisa? A gente tem que multiplicar o peso, nosso peso atual, por 35 ml. Essa vai ser a quantidade recomendada de água por pessoa. Então, cada pessoa tem uma recomendação específica. Se uma pessoa tem 70 quilos, ela tem que fazer os 70 quilos vezes o peso dela, vezes 35 ml, entendeu? Pode subir mais. Não, pode... Abaixo. Isso. A questão do sono, né?
também está muito relacionada com a alimentação. Então, assim, ter uma boa qualidade do sono é ótima para quem está buscando uma alimentação mais saudável, está no processo de emagrecimento também. Por quê? Quando a gente tem o sono desregulado, o nosso dia, no dia seguinte, o nosso dia não fica tão bom assim, a gente fica cansado, não consegue desenvolver as atividades normalmente. Então, assim, ter um horário para fazer as refeições, ter um horário para dormir, evitar comer na frente da televisão e logo em seguida ir dormir, não fazer esse tipo de coisa, descansar, fazer uma educação do sono. Isso provavelmente outros profissionais também vão falar. Pode, deixa eu ver. Abaixa mais um pouquinho. Pode abaixar mais. Mais. Isso. A questão do sedentarismo, provavelmente vocês viram ontem com o Nélio, né, de fazer atividade física, e todas as atividades que ele passou, acho que isso eu não preciso nem retomar, né. A questão do comer consciente, o que que seria esse comer consciente? Quando a gente concentra naquilo que a gente está fazendo, a gente consegue ter uma noção de quantidade e da qualidade da alimentação. O que seria esse ter uma noção da quantidade e da qualidade? Quando a gente come na frente da televisão ou mexendo no celular, você perde a noção de quanto você está comendo. Tem muitas vezes as pessoas não sabem nem o quanto de comida colocou no prato, né? E o que faz isso? O que traz prejuízo? A gente come mais do que a gente precisa. Então, a hora da refeição é um momento sagrado. A gente tem que sentar, se concentrar naquilo que a gente está comendo, mastigar bem os alimentos, tentar não comer tão rápido, porque assim, além de melhorar a questão da digestão, a nossa cabeça consegue assimilar que o nosso corpo recebeu comida e está saciado, entendeu? Por isso que é interessante, é muito importante a gente ter calma e tranquilidade para fazer as refeições. Então, outra questão que está aqui é prestar atenção na sensação de fome e saciedade. Eu costumo falar assim, que quando a gente está com fome de um alimento específico, a gente não está com fome, né? É uma vontade de comer algum alimento específico que pode ser por alguns outros motivos. Isso talvez até o Alisson depois entre nessa questão, né? Pode ser questão de ansiedade ou de outras coisas. A fome mesmo, fisiológica, quando a gente sente fome, a gente come qualquer tipo de alimento, nunca vai ter fome de um alimento específico. Então, a gente tem que sempre se atentar a isso. Eu estou com fome. Realmente, eu estou com fome ou é fome de algum alimento específico? Será que é falta de tomar água e eu estou desidratado e estou sentindo fome? Então, tentar prestar atenção nessa questão da saciedade. Como que eu sei que eu estou saciado? Se eu comer devagar, e eu sei tudo ali que tem no meu prato e tudo que eu estou comendo, eu consigo assimilar que eu estou saciado. E assim evito ficar beliscando durante o dia e também não vou ficar sentindo fome toda hora. Se eu fizer uma refeição com um aporte calórico bom, evita que eu fique fazendo beliscando toda hora durante o dia, né? Quem não sei se tem alguém que está trabalhando em casa e tem costume de ficar beliscando toda hora. Talvez isso não seja fome. Pode ser que seja falta de água, né? A pessoa esteja desidratado, ou é porque a pessoa não consegue prestar atenção no que está comendo e aí não consegue assimilar que já está saciado, tá? Então, é prestar atenção bem no que está comendo. Deixa eu ver mais aqui. Pode abaixar um pouquinho. Aqui, último tópico que tem aqui. A questão do sair do piloto automático, né? Que seria isso. Oi? Alguém falou alguma coisa? Não? Posso continuar? A questão de sair do piloto automático. O que seria esse sair do piloto automático? Prestar atenção no que está comendo, que é isso que eu falei, né? Prestar atenção nas cores que tem no seu prato, nas texturas que tem, o que você gosta de comer que tem ali. Assim você consegue consumir de forma consciente todos os alimentos, uns alimentos até melhores, né? Então, salada, legumes, carne, arroz, feijão, que é o que tem que ter no prato. Não precisa fazer restrição de nenhum nutriente, de carboidrato, então tirar o arroz, nem nada do tipo.
tem que ter tudo isso no seu prato, tem que ter alimentos que você gosta. E se você se conectar com isso e ver o que você está comendo, comer com calma, ajuda muito nessa questão da saciedade, tá? Pode baixar. Agora, essa questão da análise da fome, foi o que eu falei para vocês antes, né? Se questionar, será que eu tô com fome mesmo? Ou será que é alguma outra coisa? Emocional? Será que é uma questão de ansiedade? Ou será que é uma fome fisiológica? Será que meu corpo está pedindo comida? Se é um alimento específico que você está com fome, provavelmente você não está com fome. É alguma outra dessas coisas. Então, algum fator emocional, algum fato específico que tenha acontecido e desencadeou isso, tá? Tem essa questão aqui de lidar com a fome, né? Como que eu queria que vocês fizessem uma reflexão de como que vocês lidam com essa questão da fome. Vocês ficam petiscando durante o dia, ficam muito tempo sem comer. Eu vi aqui que é gula. Não, às vezes pode ser, né? Mas aí a gente tem que começar a identificar. Se for gula, por que dessa gula, né? Que eu não gosto nem de usar essa palavra gula. Às vezes a pessoa come sem perceber e a gente tem que saber identificar o porquê dessa fome. Isso o Alisson vai saber falar muito bem para vocês. Pode abaixar um pouquinho. Tá. Tem a questão aqui do planejamento alimentar, né? Como que a gente consegue seguir uma dieta, seguir um planejamento alimentar? Antes de qualquer coisa, eu até esqueci de falar isso antes. Quando a gente fala dieta, a gente associa muito a perda de peso, né? Só que a dieta ela não está associada à perda de peso. Fazer uma dieta é fazer uma mudança na sua alimentação. Então, não significa que a pessoa está fazendo dieta, ela vai perder peso. Ela pode estar fazendo uma dieta para ganhar peso ou para manutenção do peso, tá? Então, assim, fazer dieta não está ligado só a perder peso. E aí, aqui está falando sobre a questão de se planejar, né? Como que eu faço planejamento para eu não sair fora da minha dieta? Primeiro de tudo, fazer lista de compra. É muito importante fazer lista de compra, porque assim, quando a gente vai no supermercado e a gente fica meio perdido sem saber o que comprar, a gente acaba comprando mais do que a gente precisa, né? Ou então vai no supermercado com fome. Vocês já foram no supermercado com fome? E no supermercado com fome, assim, você gasta mais dinheiro do que você precisa, porque você fica vendo coisa ali que não está dentro do seu planejamento, sente vontade, vai lá e compra. Então, antes de ir ao supermercado fazer a compra mensal ou semanal de vocês, sempre faça uma refeição antes, tá? Nunca vá de barriga vazia, porque isso faz com que você compre coisas fora do que está no seu planejamento. E faça lista de compra. E siga a lista de compra. Evita o máximo de alimento que não esteja nessa lista de compra. E pensa sempre nos alimentos in natura, minimamente processados e os processados. Tá? Evita o máximo de alimento processado, ultraprocessado que não tiver na sua dieta. Pode subir. Aqui. Essa questão dos alimentos processados que eu falei de novo, né? Evitar o máximo que vocês conseguirem. Comprar linguiça, mortadela, salame, são todos alimentos ultraprocessados. Porque na preparação desses alimentos vai muito ingrediente, muita coisa que a gente nem sabe o que é. Então, assim, evitar, porque às vezes tem muito sódio, tem muita gordura, muito açúcar, e a longo prazo isso não vai fazer bem para a saúde. Para as pessoas que estão no processo de emagrecimento, piorou, porque tem muita gordura, muita caloria e evita com que você perca peso. Então, não é bom comprar, tá? É uma coisa que nem precisa ter na lista de compra de vocês. Deixa eu ver aqui. Aqui tá para aumentar o consumo de chás também. Quem gosta de chá, pode tomar chá à vontade. Acho que caiu. Voltou. Tá me aparecendo? Porque tinha sumido a tela. Mas já voltou. Já voltou? Quem gosta de chá,
pode tomar até 500 ml de chá por dia, de 15 ml a 1 litro. Evitar colocar açúcar nesse chá, tá? Não tem problema, só tem algumas... Pode falar, a gente tá ouvindo. Ai, tá caindo, parece que a tela tá ficando escura, mas agora voltou. Algumas pessoas adoçam o chá com açúcar, né? Ou café também com açúcar. O mínimo que vocês conseguirem usar o açúcar, melhor, tá? Deixa eu ver aqui. Aqui tá falando, né, assim, aqui tem alguns chás que eles não são tão bons para pessoas que são hipertensas, igual chá verde. O chá verde é um chá que, como ele tem um componente estimulante, ele não é muito bom para ser consumido por pessoas que têm hipertensão. Para as gestantes, não sei se tem gestante aqui, acho que não, né? Chá de hibisco, os chás diuréticos, né? Chá verde também não é bom ficar tomando em excesso, tá? Pode subir mais um pouquinho. Aqui fala também do consumo de óleo. O que seria ideal? Uma família de 4 pessoas deve consumir 1 litro de óleo no mês. Então, vocês façam as contas aí de vocês, quantas pessoas tem na casa de vocês e qual que é o consumo de óleo. Se for mais de 1 litro para 4 pessoas, o consumo está muito alto, tá? E tem que reduzir esse consumo de óleo. Pode descer. Aí, como que a gente reduz esse consumo de gordura? Evitar ficar comprando margarina, diminuir fritura e imersão. Então, assim, vou fazer um frango empanado, aí deixo o frango lá nadando no óleo. Evitar o máximo que conseguir. Fazer mais alimento assado, grelhado, cozido e evitar fritura, tá? Deixar o alimento lá boiando, lá dentro do óleo. Pode abaixar. Consumo de açúcar. Eu acho, assim, na minha opinião, eu acho que o consumo de açúcar, ele é, assim, o mais difícil de fazer, mas não é impossível, tá? Como que a gente reduz o açúcar? Não adianta querer tirar o açúcar de uma hora para outra. Tem que ser de uma forma gradativa. Então, assim, vamos supor que todos os dias vocês tomem café com açúcar. Reduz um pouquinho desse café no açúcar, do açúcar do café. Olha eu falando invertido. Reduz um pouquinho. Todos os dias, diminui um pouquinho da quantidade de açúcar que vai adoçar o café. E dessa forma, vai diminuindo até não usar mais o açúcar, ou usar uma quantidade bem pouquinha, tá? Evitar ingerir suco adoçado com açúcar, leite com achocolatado, que tem muito açúcar, ou também usar leite, tomar o leite com achocolatado e pôr mais açúcar. Evitar esse tipo de coisa já ajuda muito a reduzir o consumo de açúcar. Evitar muito sorvete, muito alimento assim, muito doce, então chocolate em excesso, muito sorvete, esse tipo de coisa que é muito rico em açúcar, deixar para comer de vez em quando, tá? Pode subir. A questão do sal. O sal também é bom ir reduzindo aos poucos, né? Nas preparações, principalmente. Então, quem cozinha aí vai saber do que eu estou falando. Ter uma noção de quanto que você usa de sal no mês ou a cada 2 meses. Um pacotinho de sal, ele tem que durar muito tempo. A gente tem que usar uma quantidade muito pequenininha de sal para fazer as preparações. Como que a gente faz isso para não ficar tudo sem gosto? Tem os temperos naturais, né? Então, orégano, alho, cebola, pimenta do reino, qualquer outro tipo de tempero natural que vocês tenham disponibilidade aí. Evitar ficar usando sazon, caldo quinoa, esses temperinhos prontos, sabe? Isso já ajuda muito a diminuir o consumo de sal. Certo? Acho que é só, né? E aí, a questão dos desafios, vai ter a pontuaçãozinha para vocês irem marcando, né? O que vocês forem fazendo, todos os dias da semana. Então, aí, ó, tá as colunas, tá certo? Então, vamos supor, de segunda a segunda, tá aí. E tá aí o que vocês precisam fazer. Então, vamos supor, diminuir o consumo de açúcar. No domingo eu consegui diminuir, aí vocês assinalam sim ou não aí, tá bom? Aqui, ó. Consumir fibra, então, se vocês consumiram
fruta, verdura e legumes. No domingo, marca ali na coluninha que conseguiu consumir. Ah, eu substituí a farinha branca por farinha integral, ou algum outro tipo de farinha integral. Marca aí na coluninha também. Espera que eu vi uma pergunta aqui. Deixa eu achar. Alguém perguntou alguma coisa, eu não estou achando. Colocaram assim: quero emagrecer, mas tenho compulsão alimentar e não consigo manter a dieta. Tá. É assim, ó, normalmente quem tem compulsão alimentar, isso o Alisson depois vai saber falar melhor do que eu. Quem tem compulsão alimentar, o que a gente tem que fazer? Não pode fazer uma dieta muito restrita. Porque assim, se você já tem esse problema com a compulsão alimentar, e eu falo assim, ó, você não vai comer nada de arroz, não vai comer nada de açúcar, o que vai gerar em você? Mais vontade ainda de consumir esses alimentos. E aí, o que você vai conseguir fazer? O que você vai fazer? Você não vai seguir a dieta e vai acabar consumindo esse tipo de alimento. O ideal é, quando a pessoa tem compulsão alimentar, ir mudando aos poucos. Então, a gente começa a identificar quais são os principais coisas que você faz de inadequado na sua alimentação. Todos esses tópicos que eu falei, depois você faz uma reflexão do que você mais faz, assim, de que não está aqui, de inadequado. Então, assim, eu não consumo fruta. Então, a gente primeiro vai aumentar o consumo de fruta. E aí, aos poucos, vai reduzindo o consumo dos outros alimentos. Fazer dieta, gente, eu já falo, não é fácil. Tem que ter disciplina. Eu não gosto nem de usar a palavra força de vontade, porque eu acho que só da gente estar aqui, a gente já está tendo muita força de vontade, né? Não gosto de usar essa expressão que tem que ter força de vontade, mas tem que ter disciplina e tem que conhecer o próprio corpo. Como que a gente consegue conhecer o próprio corpo, conhecer o que a gente gosta ou não, com o tempo? Por isso que esse grupo está aqui para ajudar vocês, certo? Mais alguma pergunta, gente? Aí aqui, ó, não sei se vocês estão vendo a tela, tem aqui. Imagina, qualquer coisa você pode perguntar depois também lá no grupo, tá? Eu estou vendo aqui, aqui está mostrando para vocês a questão do formulário para vocês preencherem todos os dias. Vocês entenderam bem esse preenchimento do formulário? Então, tá ali de domingo até sábado e tem todos os tópicos para vocês irem preenchendo. Então, no domingo, vocês conseguiram fazer todos esses tópicos? Marca aí, certo? Então, conseguiu tomar água? Marca. Conseguiu fazer, não consumir nenhum alimento industrializado? Marca, igual o Alisson está fazendo aí. Isso vocês têm que fazer todos os dias, tá? Fora isso, enviar as fotos também é muito importante para eu ter uma noção, tanto eu quanto as meninas, do quanto que vocês estão comendo, como está a qualidade da alimentação de vocês, a quantidade que vocês estão comendo, tudo isso vai ajudar a gente melhorar a alimentação de vocês. Tem mais alguma dúvida? Alguém falou que tinha ficado com dúvida e ia perguntar depois. Certo. A respeito desse tópico aqui, eu estou vendo aqui que precisa colocar não conseguir, né? Porque para poder preencher aqui tem que ter assinalado todas as linhas. Então, a gente vai acrescentar uma linha aqui para dizer que não conseguiu, caso vocês não tenham conseguido algum desses pontos aqui, né? Substituir Isso. ou alcançar algum desses pontos aqui, tá bom? Ficou bem clara a questão do desafio, gente? Eu sei que, assim, o primeiro encontro, normalmente, todo mundo fica muito tímido, com vergonha de perguntar, mas eu quero deixar bem claro para vocês que aqui é um ambiente de ameaça zero. Então, tanto comigo, com as meninas da nutrição, quanto o pessoal, os dois personagens, o pessoal da psicologia, a gente está aqui para acolher vocês, para o que vocês precisarem. Então, não precisa ficar com vergonha, é normal ter dúvida. Eu aprendo muito com vocês, da mesma forma que vocês vão aprender com a gente. Então, assim, não fiquem com vergonha de perguntar. Eu falei tudo. Ah, que bom. Agora a gente vai ter que melhorar, já que eu falei tudo, então agora a gente vai melhorando aos pouquinhos. Pronto, pessoal, realmente a gente está chegando aos momentos finais, e aí fica realmente a atividade, tá certo? Para vocês preencherem. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem sinalizar. A próxima sessão com a Beatriz vai ser semana que vem, nesse mesmo horário,
e aí vocês vão e a gente vai ver o que é que vocês preencher da atividade delas, para que ela possa dar um feedback para vocês, para saber como é que vocês estão indo, tá bom? Então, Isso. quem está assistindo esse vídeo depois, gravado, então corre lá para pegar o link da atividade, tanto da psicologia, como da nutrição, como a da educação física, para vocês estarem engajando, para que nas próximas sessões a gente dê o feedback para vocês, tá bom? Alisson, Pois não? Alisson, Pois não. onde é que está o formulário O de formulário acompanhamento? a gente vai disponibilizar no grupo, daqui a alguns instantes, Ok, tá certo? ok. Agradeço. A gente vai finalizar por conta do tempo, né? Que o Zoom ele tem um tempo limitado e deixa a Beatriz nas considerações finais. 3 minutos. A Aline tinha falado aqui que ela queria perguntar, mas ela não ia conseguir. Qualquer coisa depois pode perguntar no grupo, ou até mesmo eu estou no grupo, né? Pode me chamar ali para perguntar se tiver alguma dúvida. Se ficou com alguma dúvida sobre o preenchimento do formulário, pode perguntar no grupo, gente. Vocês fiquem à vontade, tá? Eu acho que, assim, para o primeiro dia é isso. É mais uma explicação mesmo do que é uma alimentação saudável e como que vai ser o desafio, certo? Eu acho que, por enquanto, é só. Quer falar mais alguma coisa, Alisson? Só agradecer mesmo e engajem, né? Que a gente está aqui realmente para ajudar vocês. E até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Até mais.